Hoje eu encontrei um colega que foi até meu aluno, estava chegando, e ele me falou uma coisa que eu também sinto. Ele disse, não, eu vou para a aula, estou preparado para dar aula, mas eu sempre torço para alguém fazer uma pergunta que me force a falar outras coisas completamente diferentes do que eu previa. Então, também não se incomodem em mudar o curso da aula, também gosto. Senão eu vou seguir falando derivada. Eu até tive a tentação hoje de ensinar regras de derivação, mas eu acho que não vai ser ainda. Talvez uma ou outra. Assim. Talvez a primeira coisa... Eu acho que eu queria discutir um pouco mais de traçado de gráficos. Que primeira coisa, assim, nós vamos estar basicamente o tempo todo nesse curso, para frente, trabalhando com funções de variável real. A gente vai ter, vamos dizer, uma função f de um certo subconjunto x em R, e x vai estar contido em R. Tipicamente, x é um intervalo. Mas, às vezes, né, você, sei lá, por exemplo, você divide dois polinômios. X mais 1 por x2 menos 1. Mas está ruim isso aqui. X mais 1 mais x. Vou botar mais 2 aqui, tá? Só porque 1 é raiz daqui eu podia... uma situação assim, é claro que eu tenho que dizer, não, esse x pode ser qualquer número real, mas não pode ser 1 nem menos 1. Então, vamos dizer, às vezes você tem que... Então não vai ser um intervalo, porque na verdade vai ter os reais, eu vou tirar o menos 1, vou tirar o 1, então são 3 intervalos aqui. Intervalo inclui ir até o infinito, aberto, fechado, semiaberto, tudo. E como a gente viu também o critério aqui pode ser simplesmente esse, quer dizer, não faz sentido calcular isso em x igual a 1 ou menos 1. Ou pode ser como da vez passada, né, que a gente fez x, a menos 2x, b menos 2x, isso está definido para todo x, mas a gente só queria aqui de 0 a b sobre 2, que era onde fazia sentido no nosso problema. Então, às vezes, a restrição vem de fora, não é uma... Porque função não é uma fórmula. Eventualmente, você tem funções dadas por fórmula, mas não precisa ter uma fórmula. Vale a pena também comentar uma coisa, quer dizer, aliás, eu estava pensando hoje, negócio de números, eu tenho uma filha muito gulosa, e às vezes, sei lá, acontece de sexta-noite, sei lá, minha mulher resolver comprar sushi, encomendar sushi de algum lugar. Aí chegam lá 43 sushis. Aí minha filha logo já... Não, nós somos 4, então 10 para cada um, sobraram 3. Aí já é a negociação de quem vai ficar... Sempre sou eu que fico sem. Mas repara que isso você está trabalhando com os naturais. Você poderia dizer, não, peraí, não, vamos partir o sushi em 4
né? E aí, 3/4 para cada um, então 10 e 3/4. Aí a gente já está nos racionais. Mas digamos que a coisa fosse mesmo ali racionada, né? Alguém podia pegar uma balança, botar o sushi e dizer, ó, pesou, sei lá, 870 e sei lá quantas gramas, né? Ou sei lá, 91 pi gramas, e aí ele vai dividir por 4, mas é número real. Quer dizer, quando a gente pesa, a gente está passando para os reais, imaginando que aqui, vamos dizer, não é aula de química ou de física atômica, e você discute, não, mas tem lá o mínimo de massa, sei lá, alguma coisa assim, e abaixo disso não existe nada, sei lá. Então, a gente trabalha muito frequentemente nos reais, que pode ser uma coisa assim, vamos dizer, tá, chegou no nível da massa, a gente já não está mais discutindo se tem uma massa mínima ou não, a gente entende mais ou menos que qualquer coisa arbitrariamente pequena existe, senão tudo seria inteiro. Ou a mesma coisa, quando a gente pensa o tempo como um contínuo. E às vezes nem é contínuo, mas faz um certo sentido. Eu de vez em quando, tem tempo que eu não faço, mas às vezes no meu canal do YouTube eu olho lá as visualizações e tal. Então aquilo é feito dia a dia. Mas quando você olha num período de vários meses ou anos, né, começa a ser como se fosse uma coisa contínua. Então, a gente vai lidar aqui sempre pensando que nós estamos nos reais, que é onde vai fazer sentido essa passagem ao limite. Né? Você não passa ao limite nos naturais, né? Porque entre 2 e 1 não tem nada, entre 0 e 1 não tem nada, quando você passar o limite, quando x tende a 1, ou é o valor em 1, ou, sei lá, não tem sentido. Tá? Então, nós vamos estar aqui sempre pensando na nossa variável como uma variável real, entendendo que em muitas situações isso vai ser uma aproximação, apesar do nome, números reais, frequentemente eles são uma aproximação do verdadeiro real, que não é real. Então nós vamos viver nesse mundo da fantasia. É importante isso, a gente ter noção, tá? Matemáticos têm essa relação com o infinito, com o infinitamente grande, o infinitamente pequeno, e isso permite a gente fazer muitas coisas interessantes. Então, essa é a ideia. E uma vez que você tem uma função assim, né, frequentemente você não tem a função. A gente vai trabalhar um bocado, boa parte do curso de cálculo tradicionalmente é dedicada a calcular derivadas, calcular integrais, fazer gráficos de funções conhecidas. Mas isso é uma parte da coisa, assim, como se a gente treinasse um pouco, mas o grande desafio são as funções desconhecidas. Em geral, a grande pergunta da humanidade é prever o futuro. E você não sabe. Né? Eu gosto, apesar de ser ateu, eu gosto de pensar que o futuro a Deus pertence. Uma coisa... É bom, porque assim você sabe que... E a gente vive tentando prever o futuro. Tem várias maneiras. Uma maneira tradicional que tem dado muito certo nos últimos séculos, né, em algumas situações, então a gente acha isso o máximo, é a gente conseguir leis
leis físicas. Né? Então, tem as leis de Newton, né? As equações de Maxwell, são dois grandes pilares da física clássica, né? E que você, então, tem certas, vamos dizer, acredita que a coisa funcione segundo aquelas leis. A coisa, no caso, é o movimento das partículas ou dos corpos, né? O campo elétrico, o campo magnético, tudo isso é uma construção, né? E sujeita a ser revista, né? Então, você tem a mecânica newtoniana, de repente vem a relatividade e diz, não é bem assim, é um pouco diferente. Eu tenho uma forte esperança de que a humanidade continue avançando nos próximos milênios e algum dia vão dizer isso é relatividade, que coisa pueril. Né? Ou se você pensar assim também, filosoficamente, você pode dizer, olha, pode ser que funcione bem durante, sei lá, 1 bilhão de anos, mas que vai mudando e um dia não seja mais nada disso. Tá? Mas, de qualquer maneira, você tem as leis da física, elas são muito coladas, elas são formuladas com funções de variável real, né, pensando o espaço como contínuo, o tempo contínuo e tudo. Bom, tem a mecânica quântica, que trabalha em outro nível, mas você tem outras maneiras de prever. Vamos dizer, tem a astrologia. Eu sou meio contraditório. Eu não acredito nas previsões da astrologia, mas eu sempre quero saber o signo das pessoas e eu acho que eu acredito em alguma coisa. Claro que uma vez você sabe que a pessoa é de tal signo, aí você começa a forçar, né, a valorizar certos comportamentos, não sei, mas tem a astrologia, tá? Bom, de qualquer maneira, você precisa, sei lá, acreditar em alguma coisa, ou pelo menos se divertir com ela. Mas tem também a probabilidade, a estatística, né, que trabalham num outro nível. Né? Tá? E hoje você tem muito da inteligência artificial, que é outro nível também, quer dizer, você diz, porque quando você tem uma lei física, né, você diz, eu estou aqui e a lei me diz que daqui eu vou chegar ali. Né, e aí eu calculo, pum, e não quero nem saber de outros caminhos. De certa forma, a inteligência artificial é meio como se tateasse com uma velocidade incrível e chegasse lá sem saber que lei é essa. Não quero saber que lei é, mas eu vou e chego lá. De qualquer maneira, vamos dizer, na probabilidade, na estatística, na inteligência artificial, não for, essas ideias do cálculo, elas têm o seu valor, tá? Porque sempre, vamos dizer, vai ter algo além de saber resolver equações polinomiais ou de saber regra de 3 ou coisa assim. Então, é um conhecimento novo que tem muita importância. Então, voltando a isso, quer dizer, nós vamos estar em diversas situações lidando com funções definidas em algum intervalo, e a gente quer entender essas funções. Às vezes é uma função que a gente tem lá a função polinômio. Aí você vai lá, deriva e tal, faz conta e tal, e faz um gráfico, ou simplesmente manda o computador plotar aquela porcaria. Mas, às vezes, o que você tem são algumas informações sobre a sua função. E você tem que dizer, o que eu tiro daqui? Mesmo, vamos dizer, um tipo de situação que a gente não vai encarar nesse curso são as equações diferenciais, em que você tem, assim, quando você diz a força é igual a massa vezes a aceleração.
sei lá, F igual a MA. Bom, mas se você pensar, vamos pensar um caso simples assim, movimento retilíneo. Então, eu quero saber, eu tenho assim uma posição X, em cada instante T eu estou num ponto aqui. Tá? Isso aqui é como pensando uma partícula se movendo aqui. X de T. X, eu boto zero em algum lugar aqui, só para marcar isso como um número. E aí a velocidade, né? A velocidade é a derivada dessa função. Eu quero conhecer, eu quero saber qual é a posição em cada instante. Então, a velocidade é a derivada dessa daqui. E a aceleração é a derivada da velocidade. Então, vamos dizer, eventualmente você pode dizer, bom, eu tenho uma força aqui, vamos pensar um caso tradicional, pensa uma bolinha aqui, e aqui tem uma mola. E aí a força aqui em cada... se você está na posição aqui, lei de Hooke, uma coisa meio aproximada, mas a força é proporcional ao quanto você esticou. Então você esticou aqui de X, então a força vai ser... a gente bota um menos K2 aqui para indicar que é uma constante negativa, vezes X de T. Entendendo? Eu estou aqui na posição X de T, então, sei lá, tem aqui, puxei 10 centímetros, e a força é a posição é negativa, a força é para cá, é positiva. Tá? Uma coisa assim. E isso daqui, ó, é a massa vezes... Eu vou usar um x, duas linhas de T, para indicar que é a segunda derivada de x. Então, isso aqui é bem um exemplo simples, típico de física, né, que você não sabe quem é x, mas você sabe, você tem a informação que dá a aceleração em função da posição. E aí você tem que se virar. Esse é um caso que a gente sabe resolver. Tá? Situações mais complicadas, sei lá, se você mandar um foguete para o espaço, aí ele estará sujeito mesmo desprezando os planetas que estiverem longe, sei lá, alguma coisa assim, pensando só na atração gravitacional dos corpos celestes mais próximos, já, mesmo você formulando as equações, você não vai saber uma solução exata, dizer, a posição vai ser isso assim, assim. Mas essas informações que você vai ter sobre as forças e tal vão permitir você dizer alguma coisa, se orientar minimamente. Então, vamos dizer, a primeira coisa, assim, o primeiro treino seria pensar numa coisa de como é que, com alguma informação, eu desenho ou faço alguma coisa sobre o gráfico na função. Aliás, a gente podia pegar esse mesmo exemplo aqui, x mais 2 sobre x2 menos 1. Eu não sei derivar isso aqui. Se eu soubesse a derivada, eu já saberia um pouco mais. Mas eu posso tentar dizer alguma coisa. Primeiro, eu sei que em menos 1 e em 1, esse negócio, denominador zero, e provavelmente, né, quer dizer, quando o x estiver em 1, eu vou estar aqui em 3 e 0 aqui, então eu vou estar lá para o infinito, né? É legal? Vai ser muito grande. Mas dá para ver também uma coisa, olha, quando o x for menor que 1, quando eu estiver chegando por aqui, o x2 menos 1 vai ser negativo. E o x mais 2 vai estar perto de 3. Então eu vou estar dividindo 3 por alguma coisa que é muito pequena, mas é negativa.
Tá? Quando eu divido alguma coisa que não é zero por alguma coisa que está muito perto de zero, mas é negativa, se essa coisa que não é zero for positiva, eu vou estar com um tamanho muito grande, mas um número negativo. Tá legal? Então, quer dizer que quando eu chegar por aqui, ó, eu devo já fazer um desenho assim. Enquanto que quando eu chegar com x maior do que 1, isso aqui vai estar perto de zero, mas é positivo. Esse daqui. Então, eu vou estar vindo de infinito aqui. Quando eu chegar aqui no menos 1, vou botar o zero aqui no meio, né? Com o x acima de menos 1, x ao quadrado é menor do que 1. Então, de novo, eu vou estar negativo aqui, só que aqui o x mais 2, o x é menos 1, mas tudo bem, x mais 2 ainda vai estar positivo. Né? Então, positivo dividido por negativo. Então, eu vou estar alguma coisa assim. Aqui, ó, no zero vale zero. Então, aqui eu tenho o único cara que eu sei com certeza quanto vale a função. Se x for zero, aliás, desculpa, zero não, menos 2, desculpa. No zero eu estou aqui em menos 2. Né? Menos 2 é aqui mesmo. Tá? Zero aqui eu estou com 2 dividido por menos 1, menos 2. Então eu venho lá de menos infinito, eu passo aqui no menos 2, não sei se eu vou subir mais ou não, mas eu já aposto uma coisa assim, né? Que eu venho aqui, vou subir até algum lugar e vou voltar descendo aqui. Aqui eu venho e, bom, do lado de cá ainda, né? Quando o x estiver perto de menos 1 pelo lado direito, esse ainda está perto de 1, positivo. Né? x2 menos 1 vai ser positivo, então também vou estar com uma cara assim. Bom, e no infinito? O que acontece quando o x for muito grande aqui, lá no mais infinito? Vai para zero, né? Tá legal? Porque aqui eu tenho o x, que esse aqui, no infinito eu posso escrever assim, né? X, 1 mais 2 sobre x, dividido por x2, 1 menos 1 sobre x2, e aí eu corto aqui. Então aqui eu tenho uma coisa que vai para 1, e aqui eu tenho 1 sobre x que vai para zero. Então esse negócio vai para zero e vai para zero positivo, alguma coisa mais ou menos assim é o que eu espero. Quando eu vou para menos infinito, quando o x vai para menos infinito, isso aqui também vai para 1, isso aqui também vai para 1, e aqui eu tenho 1 sobre x, mas quando x é negativo, 1 sobre x vai para zero também, mas vai para zero negativo. Então aqui eu vou para zero assim. O que eu consigo dizer aqui? Olha, aqui, o que eu imagino é que, sei lá, alguma coisa assim, pode ser que tenha um máximo aqui, mas eu imagino que eu venho de menos infinito, subo, alguma hora eu faço a volta e desço. Aqui, ó, pode ser que eu desça assim direto, mas aqui tem alguma outra coisa, porque eu não posso vir positivo toda a vida e morrer em menos infinito. Então, alguma hora... bom, eu sei essa alguma hora, né? Em x igual a menos 2, né? Em menos 2 eu passo por aqui. E aí eu vou ter que, de alguma maneira, fazer isso. Aqui tem que ter um ponto onde a derivada se anula. Pode ser que aconteçam muitas coisas, tá certo? Como é uma coisa de grau baixo, em cima e embaixo, como eu sei calcular derivadas, eu sei que eu não vou poder ter muitos zeros da derivada aqui. Então, vamos dizer, eu não espero que esse negócio venha aqui assim e faça assim.
Pode ser que ele ainda vá aqui, né? Porque aqui já tem um zero da derivada, aqui tem outro zero da derivada. Eu não espero mais do que isso, não, porque a derivada aqui vai ter um numerador do segundo grau. Mas, ó, aqui, mesmo sem calcular derivadas, eu já tenho uma cara só de olhar para os limites. Quer dizer, eu não precisei calcular derivadas para olhar uma cara. Oi? Esse cara daqui? É porque eu vou escrever os limites. É legal fazer aquela tabela que eu falei na aula passada, né? Você botar aqui o x, o f de x, o f' de x, o f duas linhas de x. Bom, podia ir todas as derivadas, mas aqui já é. A coisa muito importante aqui é que você tem menos infinito. Vou botar aqui o menos 2, o 1, o 0, menos 1, 0, 1 e infinito. Então, aqui, em menos 2, a função se anula. Em 0, ela está em menos 2. Aqui em 1, bom, ela não existe, em menos 1 não existe. E aí eu tenho aqui infinito, infinito, aqui menos infinito, aqui e aqui, devia ter feito um negócio maior, né? Aqui no mais infinito é importante essa informação, né, de que eu vou para zero pela direita. Isso aqui foi, vamos dizer, é para explicar que, no fundo, é a gente dividir o termo de maior grau pelo termo de maior grau. Então, aqui dá 1 sobre x. Porque aqui fica 1 aqui. Então, 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, é zero, mas é zero positivo. Vem por cima. Enquanto que quando x vai para menos infinito, ó, esse cara está indo para menos infinito, esse está indo para mais infinito, só que esse infinito é maior que esse, então isso vai para zero, mas vai negativo. Porque, tá certo? Para x muito negativo, esse quociente aqui é negativo. Então, tem um zero menos aqui. E aí, eu estou vendo o seguinte, eu venho de infinito, eu até sei que eu passo aqui no menos 2, eu nem precisava saber isso aqui. Tá? Imagina que eu não soubesse, não tivesse reparado que eu podia calcular a função em menos 2. Eu sei o seguinte, eu venho de infinito, e aí eu vou ficar negativo, e depois eu vou morrer em zero. Então eu tenho que descer e depois eu tenho que começar a subir. Por menos que eu desça aqui, depois eu vou ter que subir porque eu vou para zero. Qualquer coisa negativa aqui é maior em tamanho do que zero. Então, eu tenho que ter alguma coisa assim e tem que ter um ponto com a derivada nula aqui. Então, repara, pode ser que essa seja a informação crucial. Eu garanto que essa função aqui tem pelo menos 2 pontos em que a derivada se anula. E pode ser que eu só precise disso. Uma vez eu peguei um artigo, um cara fazia mestrado em engenharia civil, me trouxe um artigo que era um negócio com transformada de Laplace, cheio de conta, e no final das contas, ele não calculava nada, quer dizer, fazia muitas contas, mas a informação crucial era que no instante inicial o negócio tinha que sair com velocidade negativa. Essa era a informação importante, era o resultado novo do artigo. Então, aqui, por exemplo, podia ser que eu só quisesse saber quantas vezes a derivada se anula. Oi? 2 vezes? Pode ter mais do que 2. Mas olha só, eu venho de menos infinito. Digamos que eu vou vindo continuamente. E depois eu vou para mais infinito, para menos infinito de novo. Eu não posso ficar em menos infinito, ficar andando lá
pelo infinito. Então eu vou ter que vir aqui, né, vim de menos infinito, cheguei em algum lugar. Não importa, menos 1000, 14, algum lugar eu cheguei. E desse lugar eu vou ter que descer para menos infinito. Então eu tenho que ter uma corcova aqui. Nessa corcova tem um ponto onde a derivada se anula. No outro, é simplesmente essa observação aqui, a partir de um certo ponto, esse negócio é negativo. Tá? Para x menor que menos 2, mas faz quando eu não sei que é o menos 2. Para x grande negativo, x mais 2 vai ser negativo. E x ao quadrado vai ser positivo, x ao quadrado menos 1 também. Então eu vou ter uma coisa grande negativa dividido por uma grande positiva. Está indo para menos infinito, o outro para mais infinito. Mas esse infinito daqui é maior do que esse. Então esse negócio vai para zero. Vai para zero, mas vem sempre negativo. Então significa que eu desci até algum lugar, sei lá, desci até aqui, mas lá no juízo inicial, no Big Bang, sei lá, uma coisa assim, eu vim de zero. Então eu tenho que, daqui eu tenho que subir. Em algum lugar eu tenho que fazer a volta para começar a subir. Pode ser, né? Não estou proibido de ter feito várias coisas assim até subir. Mas pelo menos um ponto onde a derivada se anula eu tenho que ter. Tá? Não convencia. Pensa só, imagina o seguinte, eu tô fazendo um gráfico. Aí eu tenho um ponto do gráfico aqui, tenho outro ponto do gráfico aqui, tenho outro ponto do gráfico aqui. Imagina que eu vou fazer isso continuamente. Então eu vou ter que vir aqui, eu vou ter que subir até aqui, e agora eu vou ter que descer até aqui. Eu não posso fazer bico assim. Tá? Estou supondo que tem derivada. Então eu vou ter que, alguma hora, fazer isso. E aí tem um ponto onde a tangente é horizontal. Poderia ser que esse cara daqui não existisse, mas eu soubesse, né, eu simplesmente soubesse o seguinte, que eu tenho esse ponto, e lá no infinito eu vou para zero. Então eu vou ter que subir, e agora eu tenho que descer para ir para zero. Então, sei lá se eu vou fazer assim, mas eu vou ter que produzir um ponto onde a derivada se anula. Então aqui, mesma coisa. Quer dizer, eu vim aqui, desci, e vou ter que subir para ir para zero. Então eu tenho que produzir um ponto onde a derivada se anula. Podia ser que, vamos dizer, se esse negócio voltasse a ser positivo e depois fosse para zero, eu ia ter outro cara aqui. Tá legal? Isso é super importante. Hoje o meu colega que eu encontrei, o Thiago, ele comentou isso, que ele dá aula de cálculo 3, não para matemática aplicada, engenharia matemática. Então, não vou ofender, mas que ele chega e às vezes os alunos fizeram cálculo. O que eles sabem? Eles sabem calcular derivadas. Então, eu tinha acabado de tomar a decisão de que eu não ia calcular derivadas hoje, talvez só no tempo eu calcule, mas porque você tem que saber isso. Calcular derivada, tudo bem. O computador também calcula, você pode olhar lá e tal. Daqui a pouco, vamos dizer, eu tenho esperança que logo, vamos dizer, os softwares de inteligência artificial vão também fazer esse raciocínio aqui, mas ele é mais elaborado. Quer dizer, de qualquer maneira, o que a gente está vendo é o seguinte, que tem informações que a gente pode extrair sobre a função f a partir de poucas coisas, que não estão evidentes aqui, mas só dependem desses limites. Oi? Hã?
Não, a tangente é que quando você tem... O que está acontecendo? Eu tenho que ter um máximo aqui. E quando eu tenho um ponto de máximo, a tangente é paralela, é horizontal. Ou um ponto de mínimo, a tangente é horizontal. De maneira geral, não. Quer dizer, o que eu espero mais ou menos aqui? Eu estou dizendo que eu espero mais ou menos o seguinte: vir aqui crescendo até um ponto de máximo e depois decrescer até menos infinito. Então, eu esperaria, minimamente, né, ter aqui, nesse intervalo, a primeira derivada positiva e, nesse outro intervalo, a derivada negativa. Está descendo. Aqui pode ser que eu tenha derivada negativa sempre. Tá? Aqui, ó, eu espero ter derivada negativa, aliás, positiva, né, porque eu estou positiva daqui para cá. Ter derivada positiva daqui até um certo ponto aqui, e daqui para cá ter derivada negativa, vir descendo. Olha que tem uma coisa interessante aqui, ó. Aqui eu estou vendo esse gráfico aqui de bunda para cima, está razoável. Não tenho nenhuma razão para dizer que não seria assim. Esse aqui também está sentado assim, de bunda para baixo. Esse aqui, ó, tem uma perninha aparecendo aqui, que tem a ver com a segunda derivada. A primeira derivada vem negativa, ela vem ficando mais negativa, né? Porque a inclinação é maior, mas é negativa. Aí chega um ponto em que ela vai ter que começar a ficar menos negativa para poder se anular e continuar. Então aqui deve ter em algum lugar um ponto em que essa mudança de concavidade acontece. Aqui, ó, tem que ter um zero da segunda derivada aqui. Entendeu? Oi. É porque a derivada, ó, se eu pensar na derivada aqui, deixa eu fazer um pequeno gráfico da derivada com esse desenho aqui, né? Ela, nesse intervalo aqui, ó, ela é negativa, mas aqui ela está ficando, ela deve, nesse desenho, ela está vindo de zero. Não é como se eu dissesse, ela vem de zero e vai ficando negativa. Só que quando eu chegar aqui, ela vai ter que ser zero. Porque aqui a derivada é zero. Então, ela vem de zero, está negativa, mas ela vai voltar para zero. Então, ela vai ter que fazer alguma coisa assim. E daqui para frente, ela aqui ela ainda a inclinação ainda é assim. Está diminuindo a função. Daqui para frente ela começa a aumentar. Então, daqui para frente a derivada é positiva, mas tem que ter um ponto aqui, que eu sinalizei mais ou menos, vamos dizer, vou fazer coerente com o que eu botei aqui, né? Tem que ter um ponto aqui, onde a derivada para de diminuir, de ficar mais negativa, e passa a ficar, começa a ficar menos negativa para poder chegar em zero. Nesse cara, esse é um ponto de mínimo da derivada. E a segunda derivada, que é a derivada da derivada, é zero. Entendeu? Esse aqui seria o gráfico da derivada. Tá? Tá legal? Então, é engraçado que eu não sei derivar, mas eu já sei, tenho informações sobre a derivada. Claro que, não, vamos dizer, pode não ser nada disso, né? Pode vir um monte de coisa assim, mas que tem aqui, em algum lugar, um ponto onde a derivada se anula, e aqui no meio tem um ponto onde a derivada se anula, é certeza. E que tenha daqui para lá um ponto onde a segunda derivada se anula, também é uma certeza.
E mesmo que eu não soubesse que a função se anula em menos 2, tem um ponto aqui onde a função se anula, porque ela era positiva, é positiva aqui e negativa aqui. Aqui pode ser que tenha, né? Pode ser que a função... Bom, eu olho para o gráfico e digo, não vai se anular, porque isso aqui poderia fazer assim, né? Mas não vai acontecer porque isso é do primeiro grau, só se anula em x igual a menos 2. Mas se eu não soubesse, poderia ser que tivesse aqui, subisse até um ponto de máximo positivo e tivesse 2 pontos onde a derivada se anula. Aqui também, ó, se eu não soubesse, poderia isso descer e depois voltar. Oi? Eu posso pensar que existe uma taxa de variação que está fazendo, sei lá, posição descer. Uma taxa de variação está diminuindo, só que tem outra que está fazendo essa taxa de variação aumentar. E aí está aumentando. É a derivada. A derivada é a derivada, é a aceleração. Mas então eu posso fazer isso? Sim, claro. Supondo que a sua função. Assim, eu como matemático, eu tenho que colocar a questão, mas será que existem as derivadas? Tem funções, vamos dizer, essas funções simpáticas, polinômio, funções trigonométricas, logaritmo, exponencial, têm derivadas sempre, e de todas as ordens. Mas tem funções que são só contínuas, tem funções descontínuas, é fácil. Você bota 1 nos racionais, 0 nos irracionais, isso é completamente descontínuo. Entende essa função? Imagina o seguinte, eu pego cada número racional e digo, a função aqui vale 1, mas nos irracionais vale 0. Então, qualquer número que você chegar, tem um irracional, um racional perto dele, aquilo não tem limite nenhum. Mas tem funções que são contínuas, mas que não têm derivada em nenhum ponto. Tem funções que têm até a quinta derivada, mas não tem a sexta. A gente não vai ficar lidando com elas, mas elas existem. Eu vou ter um polinômio que vai ser sempre no derivado, vai estar sempre compensando. A série de Taylor é vamos dizer, como se fosse um polinômio, mas é fato que a série de Taylor tem todas as derivadas. Por outro lado, ela tem um intervalo de convergência que às vezes é meio surpreendente. Por exemplo, se você botar essa função assim, ela está definida para todo x. Tá? Porque agora não tem mais 0 no denominador. Se você fizer a série de Taylor dela, ela vai ter uma série de Taylor. Só que a série de Taylor dela só vai convergir para x entre menos 1 e 1. E eu sei isso porque eu estudei, porque o Cauchy explicou isso no século XIX. E isso daqui se anula em x igual a i, x igual a menos i. Então, tá? I ao quadrado é menos 1. Então, na verdade, se você pensasse como função real, está o zero aqui, não tem nenhum problema aqui. Mas se você botar os complexos, tem o i e o menos i, que estão a uma distância 1 do zero, e o raio de convergência é só 1. Então, série, a gente vai chegar ainda. Tem funções que só, vamos dizer, que a gente não tem nenhuma fórmula, mas a gente pode definir por como se fosse um polinômio infinito, de grau infinito. Quem inventou isso foi o Newton. Bom, mas... Tá legal? Oi? Como é que é? Não. Porque pensa só, a segunda derivada é a primeira derivada da derivada. Tá legal? Imagina assim, porque eu estou pensando assim, né? A derivada é o quê? É a inclinação da tangente aqui, a taxa, a velocidade. Mas eu posso agora pensar que cada ponto tem a sua derivada.
Então, isso me dá uma função agora, que é a função não mais a f de x, mas a f', que seria dizer, ó, isso aqui é a posição de cada ponto em relação ao tempo. A f' é a velocidade de cada ponto em relação ao tempo. Aí, essa velocidade, ela tem uma derivada, que é como se fosse a aceleração. Então, quando e aí você analisa essa função derivada como se ela fosse a função. E aí a segunda derivada é a derivada dela. Então, o que eu entendi sobre a função? Que quando ela tem um ponto de mínimo, a derivada se anula. A f tem um ponto de mínimo, a derivada se anula. A f tem um ponto de máximo, a derivada se anula. Se eu olhar para a derivada como função, quando ela tiver um ponto de mínimo, a derivada dela, que é a segunda derivada, se anula. Então, a segunda derivada não se anula quando a derivada se anula. Ela se anula quando a primeira derivada tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Pode ter um outro tipo também de... Olha só, vamos olhar aqui no nosso exemplo. O que a gente tem aqui acontecendo, né? Eu tenho aqui os... Eu vou mudar aqui. Imagina que eu venho assim, ó. Eu venho aqui com a derivada negativa. Aí ela vem, só que ela vai ficar... Está decrescendo assim, ela vai ficar positiva em algum momento. Então, daqui eu sei que alguma hora ela vai fazer assim. Então, a minha função vai ter que fazer isso. Então, o que eu tenho em relação à derivada? Que é a função, mas a derivada, ó, negativa, 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 e é um número negativo cada vez maior. Né? Aí chega um ponto aqui que ela ainda é negativa e está no máximo da negatividade, ou seja, no mínimo. E aí ela continua aqui negativa, só que agora ela está menos negativa. Então, se eu olhar para a derivada, né, ela está negativa, 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 e agora ela continua negativa, mas ela bateu... O mínimo dela não é aqui, é aqui. Tá? Nesse x aqui, vou botar aqui para baixo. Se eu olhar nesse cara daqui, eu estou vindo com a derivada negativa, 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 e agora chegou o mais negativo que eu podia. Agora vai começar a ser negativa, mas está ficando menos negativa. Aí ela vai até o momento em que ela vai deixar de ser negativa e vai passar a ser positiva. Tá? Não é difícil, é só você entender a definição e prestar atenção. Então, aqui eu estou fazendo o contrário. Normalmente, a gente pensa assim, eu calculo a derivada para traçar o gráfico. Aqui eu estou vendo o que eu já sei sobre o gráfico para ver o que eu consigo dizer sobre a derivada. Lembrando que, na verdade, eu não sei, pode vir tudo assim, ó. Pode a derivada... não é difícil produzir uma coisa desse tipo. Aliás, uma observação importante. Saber a derivada só num ponto é uma informação, mas é uma informação limitada, tá certo? Você disse, olha, imagina, você está lá, imagina, estou eu indo para Teresópolis, lá na estrada 110 por hora, ao mesmo tempo que antigamente nem era 110, a máxima permitida era 80, então era como se não existisse a máxima, você ia 100 e tanto. Agora 110 já é razoável, 110. Estou lá 110 de carro assim, pá. Aí de repente passa um cabrito
na minha frente. Eu piso no freio, então a minha informação, você tem lá, eu estou lá nesse instante aqui, a minha velocidade é 110. Só que, sei lá, eu espero que meu freio esteja funcionando bem, de repente, vai fazer assim. Então, essa informação aqui, eu estou a 110 km por hora. Isso não quer dizer, vou botar 120, tá? Não quer dizer que daqui a 1 minuto eu vou estar a 2 km daqui, porque daqui a meio segundo pode ter mudado tudo. A velocidade instantânea é uma coisa... tá? De repente minha velocidade aqui ficou negativa. Negativa não, mas quer dizer, minha aceleração, né, eu estava ali 110 constante. Aí de repente eu pisei no freio, então eu dou uma aceleração e a minha velocidade decresce brutalmente. Então, vamos dizer, o fato de eu estar aqui, nesse ponto, com essa velocidade, não quer nem dizer que a minha função é crescente. Vou dar um exemplo meio radical, que tá certo? Aqui eu tô assim, de repente pode cair. Por outro lado, se eu souber que a derivada é positiva daqui até aqui, aí eu sei que a função é crescente. Vamos dizer, daqui de A até B eu sei que a derivada é positiva. Por quê? Porque se aqui f de B estiver abaixo de f de A, eu sei que algum ponto aqui no meio eu tenho uma velocidade que é igual a essa velocidade média. E essa velocidade média é negativa. Então eu não posso ter velocidade média negativa se a minha velocidade instantânea for sempre positiva. Tá? Então a informação sobre o sinal da derivada ela tem o seu valor local, mas ela é muito mais importante quando você diz, não, a derivada é positiva nesse intervalo. Então aí a função está crescendo. É negativa, está decrescendo. Vou dar um exemplo assim, radical. Vocês conhecem seno de x, né? Função seno de x. Legal? Você mudou de lado, pô, agora eu tenho que ficar olhando para cá. Então, o seno de x é uma coisa assim. 0 sobe 1, menos 1 sobe, vai. Né? Agora, olha só. E se eu fizer seno de 1 sobre x, para x diferente de 0? Porque aqui, vamos dizer, é 0, π, 2π, π sobre 2, 3π sobre 2, etc. O 1 sobre x, não, o seno de 1 sobre x, ele vai se anular. O seno de 1 sobre x para x grande, quando é que ele vai se anular? Né? Ele vai se anular para x 1. Né? Vamos dizer, esse π sobre 2 vai me dar 2 sobre π. Esse π vai me dar 1 sobre π. Esse 3π sobre 2 vai me dar 2 sobre 3π. Esse aqui vai me dar 1 sobre 2π. Esses números, esses aqui estão indo para o infinito, esses aqui estão indo para 0. Então, se eu olhar aqui, eu tenho 0, aí eu tenho 2 sobre π, 1 sobre π, 2 sobre 3π, 1 sobre 2π, e tem uma infinidade de caras aqui, em que o seno vai fazendo, né? E em 2 sobre π, o seno vale 1, e em 1 sobre π, ele vale 0, em 2 sobre 3π, ele vale menos 1, depois em 1 sobre 2π, ele volta em 0, depois ele vai voltar aqui, e ele vai começar a fazer, e ele vai ficar oscilando aqui, ó, entre menos 1 e 1.
Então, isso não tem nem limite aqui. Tá certo? Quando x vai chegando em zero, o seno de 1 sobre x fica oscilando aqui entre menos 1 e 1 loucamente. Deu para ver? Muito bem, mas ele está entre menos 1 e 1. Imagina que eu multiplico isso aqui por x ao quadrado. Agora, x ao quadrado, quando eu chego... x ao quadrado é assim, né? O limite, quando x tende a zero? Não tem. Porque ele fica oscilando entre menos 1 e 1. Tá? Quando eu multiplico por x ao quadrado, ele fica oscilando entre x2 e menos x2. Certo? O seno de 1 sobre x está oscilando de menos 1 a 1, multipliquei por x2, fica entre x2 e menos x2. Então ele começa a fazer assim, ó. E aí, se eu for calcular a derivada disso em zero, imagina que eu defino que essa função vale zero em zero. Aí, se eu fizer ó, f de x menos f de zero sobre x menos zero, isso vai me dar, se eu fizer f de zero igual a zero, isso vai me dar x2 seno de 1 sobre x, dividido por x, eu corto aqui, fica x seno de 1 sobre x, para x diferente de zero. Isso daqui está entre menos 1 e 1, isso aqui está tendendo a zero. Então, tem uma coisa que vai para zero e uma coisa que está limitada, isso tende a zero. Então, esse negócio tem derivada zero em zero. Embora as derivadas aqui ó, estejam oscilando. Oi? Vou ficar fazendo assim. Tá? E eu tenho derivadas aqui em todos os outros pontos. Do lado de cá a mesma coisa, né? Eu teria alguma coisa assim, né? Eu estou pensando assim, né? Se eu botar menos x, o seno muda de sinal. Mas o x2 não muda. Então deve ser uma coisa com essa cara aqui, né? Mais ou menos. Tá? E aí tem derivada zero aqui. E tem uma coisa legal, é que se a gente calcular a derivada aqui, a gente tem uma coisa assim do tipo, uma coisa que você tem derivadas perto de 1 e de menos 1. Se você somar nessa função uma que tem um tipo x sobre 2, assim, que tem uma derivada meio, aí você fica com uma coisa que em zero vai ter derivada meio, vai ter derivada positiva, mas não vai ser crescente em nenhum intervalo perto de zero. Então, você pode ter coisas, uma coisa assim, existe e está nos informando assim que a derivada aqui em zero, né? Bom, em primeiro lugar, se eu olhar qualquer intervalo aqui, a função está oscilando ali. Então, esse zero aqui não é ponto de máximo, nem ponto de mínimo, nem nada assim que eu possa... Não é porque a gente pensa assim, derivada é zero. Então, ou é assim, ou é assim, ou é assim, ou é assim. Mas pode ser muito pior. Tá? Então, a informação, vamos dizer, mais sólida que a gente tira da derivada é quando a gente sabe o sinal da derivada num certo intervalo. Porque aí, não, se a derivada é positiva em todos os pontos do intervalo, então a função está crescendo. Se ela é negativa em todos os pontos do intervalo, a função está decrescendo. Mas se ela é positiva em um único ponto, pode ser que a função ali perto daquele ponto não esteja nem crescendo nem decrescendo em nenhum intervalo que eu pegue contendo o ponto. Não vou gastar muito tempo nesse exemplo, mas estou mostrando uma situação assim que pode acontecer. Tá?
Bom, mas de qualquer maneira, vamos dizer, a gente tem uma primeira coisa aqui nessa história, né? Quer dizer, se você tiver uma função assim, vamos dizer, supõe que a função está dada para a gente de R em R, ou de um intervalo em R, mas, na verdade, esse cara aqui tem um ponto de interrogação. Está claro? Assim como, vamos dizer, você não espera que na sua vida profissional, fora daqui, sei lá, de alguma maneira, alguém vai chegar para você e dizer, olha, está aqui uma função, calcula a derivada e analisa o gráfico. Não vai ser assim. Né? Muito menos, vamos dizer, se chegar com uma função, provavelmente vai chegar com uma lei e não vai te dizer, não, essa função aqui, ó, repara, ela não está definida nesses pontos. Então, a primeira coisa, vamos dizer, pode ser que você tenha uma expressão, a primeira coisa é você olhar para essa expressão e ver, não, peraí, onde é que isso está definido? Para que valor de x está definido? Tá? Tipicamente, né, você pode, vamos dizer, pensando assim num caso simples, um polinômio dividido por outro polinômio. Então, isso aqui, você tem que olhar para os reais menos os zeros de quê? Né? Os pontos onde esse cara aqui se anula estão fora. Isso já pode ser um problema enorme, porque se esse polinômio aqui for de grau, bom, se for de grau maior que 2, a gente já vai, como é que eu vou calcular os zeros? Aí você, não, peraí, eu sei que tem para grau 3 e 4, tem fórmula. Você vai lá, cata a fórmula, sei lá, joga, manda calcular. Mas do quinto em diante, não tem uma fórmula com raízes, né, com operações elementares e tal. Aí você vai já ter que... De repente, você tem um software bom que calcula os zeros, mas talvez não seja tão simples assim. Mas então, a primeira coisa aqui pode ser um problema, quer dizer, você achar os zeros desse negócio se o grau for relativamente grande. Ou, imagina, se é o Q de x, mas ainda ele é perturbado por mais alguma coisa. Né? Vamos dizer assim, você tem aqui x2 mais 2x mais 1 sobre x3 menos 4x2 mais menos x mais 5 mais 3 cosseno x. Pronto. Já é um problema. Tá, agora você tem que... Então, talvez o seu primeiro problema seja dizer, não, peraí, antes de mais nada, deixa eu pegar essa função aqui e... pode ser... Tudo bem, se você jogar num software qualquer, ele vai fazer isso para você. Ele vai ter que fazer... Repare, se você for pensar como isso é feito, entender como isso é feito, a primeira coisa aqui vai ser olhar quem são os zeros desse cara. E que você não vai conseguir calcular exatamente, mas você vai ter que botar algum tipo de aproximação. Aí tudo bem. Você achou os zeros. Então significa que você tem o seu domínio, aí tem um zero aqui, A1, A2, A3, A4, etc. Aqui a função não está definida. O que a gente mais ou menos pensa é o seguinte, parte em intervalos. Essa função aqui, daqui para cá, ela é uma, aqui ela é outra, aqui ela é outra, aqui ela é outra, aqui ela é outra. Porque aqui ó, já não vale o seguinte, pode ser que aqui eu tenha um ponto e a derivada aqui seja positiva. Né? Vamos dizer, aqui eu tenho x1 e aqui x2. Pode ser que a derivada seja positiva entre x1 e x2. Será que isso garante que a função em x2 é maior que a função em x1? Sabendo que tem esse
cara aqui no meio. Entenderam a questão? Eu calculei os pontos onde a função não está definida. Calculei a derivada. E aí eu sei que a derivada aqui é positiva. Será que a função é crescente aqui? Não preciso de nenhum teorema, só preciso pensar, inventar uma função. Não dá para saber, né? Certo? Porque, olha só, tá certo, a derivada é positiva. Então, ela pode ser crescente, mas até aqui. E depois ela pode vir crescente. Assim. E aí o f de x2 pode ser menor que o f de x1. Né? Porque aqui no meio, aqui, zerou o jogo, começou outra coisa. Então, a ideia aqui é você analisar trecho a trecho. E em cada trecho, a informação de quais são os limites, né? Cada trecho é um intervalo. Em cada intervalo, a informação de quais são os limites é crucial. Então, é a primeira informação. Oi. Porque o conceito de função contínua é o seguinte, a função, quando você diz é uma função, então significa que você tem um domínio e um contradomínio. Uma função. Está definida f de x em y. Ela é contínua num ponto se o valor dela no ponto é exatamente o que deveria ser. Quer dizer, é o limite da função ali. Essa definição é limite num ponto. Tá? Então, você diria assim, né? Então, eu posso pensar assim, pega um ponto x, o limite, quando... Um ponto x0, né? X tende para x0 de f de x é igual a f de x0. Então, isso aqui diz que a f é contínua em x0. E a função é contínua no x se ela for contínua em cada ponto de x. Então, nos pontos onde ela não está definida, a questão de ser contínua ou não nem se coloca. Entendeu? Quando eu tenho um salto assim, se a função não está definida nesse ponto, ela não deixou de ser contínua por causa disso. Se você definir ela nesse ponto, der a ela qualquer valor nesse ponto, ela vai ser descontínua. Né? Qualquer que seja o valor que você dê nesse ponto aqui para ela, se você disser, não, ela vai valer isso, é descontínua. Porque aqui o limite é infinito, aqui é menos infinito. Né? Tá? Mas como ela não está definida, você diz, não, ela é contínua em todos os pontos. Aliás, é hora, talvez, de eu fazer uma observação. Olha só que interessante. Imagina, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Imagina que eu vivesse nos racionais. Então eu sei, eu já entendi que a f de x igual a x ao quadrado é uma função contínua. Tá? Quando eu chego perto de 2, o quadrado de qualquer número próximo de 2 vai ser próximo de 4. 2 é só um exemplo. Tá? Se eu fizer 1 sobre x2 menos 2, eu estou nos racionais. Não existe raiz de 2. Então, esse denominador aqui não se anula. Então, eu tenho uma função que, se eu olhar nos racionais, ela não tem nenhuma falha. Só que eu sei que tem um cara aqui, que é o raiz de 2, que não está, não existe para mim, mas aqui, quando eu chego perto do raiz de 2, né, com números racionais menores, esse negócio aqui fica perto de zero e é negativo. Então, na hora que eu fizer o gráfico disso daqui, vai fazer assim. E quando eu voltar acima do raiz de 2,
esse x2 menos 2 está perto de zero positivo. Então, esse gráfico vai vir assim. Então, isso aqui, nos racionais, é uma função contínua. E ela é negativa aqui, positiva aqui, mas aqui no meio não tem nenhum ponto onde ela se anula. Entendeu? Quer dizer, eu poderia falar de limite, de derivada, de tudo nos racionais, só que eu começaria, vamos dizer, eu não teria certos teoremas. Um deles, que é esse poderosíssimo, que é o teorema do valor intermediário, quer dizer que se eu tenho uma função contínua, ela é negativa num ponto, positiva, contínua no intervalo. Se ela é negativa aqui, positiva aqui, então ela passa por zero. Aqui não está obrigado. A própria x2 menos 2, ela passa aqui por um ponto que não existe. Então ela é positiva do lado de cá, negativa do lado de cá, e não tem ninguém onde ela se anula. Então não importa que você esteja no computador trabalhando com números que são só racionais, e na verdade nem, vamos dizer, são os racionais a partir de um certo ponto. Você ter os números reais como a sua referência permite a você dizer, não, tem um número real aqui, ele não aparece para mim, mas ele está ali. Isso vai me obrigar a dizer, não, eu não... Vamos dizer, aqui não tem nenhum cara onde x2 é igual a 2, mas tem caras arbitrariamente vamos dizer, próximos, tais que x2 menos 2 é bem pequenininho. Oi. Não, o x2 menos 2, o limite existe, só não existe o ponto em que ele... Não dá para eu dizer nos racionais qual é o limite quando x tende a raiz de 2 de x2 menos 2, porque eu não tenho raiz de 2. Entendeu? Fica mais difícil. Vamos dizer, é a mesma coisa, só que você vai ter que dar muitas voltas. Hã? Sim, não, eu estou dizendo assim, mas não tem. Hã? Sim, nos reais. Por isso que eu estou dizendo, mesmo que você só, no frigir dos ovos, você vai trabalhar só com números racionais, você ter os reais por trás garante a você uma simplicidade na formulação das questões, né, que seria perdida se você não tivesse os reais. Entendeu? Aqui você ia ter que... Entendeu? A coisa, eu já fiz esse exercício certa vez, né? Você tem que se referir a um número que não existe sem dizer o nome dele. Meio isso. Oi? Não, mas o limite... Porque o limite, olha só, eu tenho f de x igual a x2. O que é o limite? Limite quando x tende a A de f de x igual a um certo b. Isso significa que, por menor que seja a minha margem de erro, eu sei que se eu chegar bem perto de A, então, a minha diferença entre f de x e b vai estar dentro da margem de erro. Ou, de outra maneira, por melhor que eu enxergue, existe um ponto, vamos dizer, existe uma margem de erro aqui no A, tal que se eu me aproximar de A menos do que essa margem de erro, eu vou pensar que o f de x é b. A melhor que eu enxergue significa, eu não enxergo nada, nenhuma diferença, nenhuma distância menor que epsilon.
Então, se der f de x menos b menor que f, eu penso que f de x e b são o mesmo cara. Tá? Isso faz sentido nos racionais. Vale aqui. O que eu perco não vale mais o teorema do valor intermediário. Não vale mais o teorema do valor médio. Então, eu começo a ter... O teorema do valor intermediário é um teorema super poderoso, né, para garantir que certos problemas têm solução. Ou, vamos dizer, os intervalos encaixantes, ou mesmo, vamos dizer, eu vou começar a ter sequências crescentes que não convergem para lugar nenhum. Então, eu estou... Entendeu? Tudo bem, eu vou ter que dizer, olha, o meu problema não tem, a minha equação não tem solução, mas eu consigo construir uma sequência de soluções aproximadas que, quando eu calculo, vamos dizer, seria dizer assim, né? Eu não tenho solução para f de x igual a zero, não tem solução, mas eu tenho f de xn em módulo menor que epsilon, tem uma sequência xn, então que f de xn é menor que epsilon para todo epsilon que eu dê. Então, vamos dizer, eu dou um epsilon pequeno, eu acho um n0, tal que a partir de n0, f de xn é menor que epsilon. Tudo bem. Mas aí tem um outro problema, que é o seguinte, ó, imagina que o seu problema seja f de x igual a 1 sobre x, e aí eu quero f de x igual a 0. Aí eu faço uma sequência tendendo para infinito, e o f do xn vai estar, se eu fizer xn igual a n, o f de xn vai ser 1 sobre n, vai estar tendendo a 0, só que o n não está tendendo para lugar nenhum. Aí você vai ter que distinguir quais são tá certo? O que distingue uma sequência da outra. Quer dizer, se a gente tem os reais, você diz, não, beleza, essa xn converge para um certo x, então esse x é a solução. Essa daqui, o f de xn está indo para 0, mas o xn não está convergindo para lugar nenhum. Oi? Não, aqui eu botei em módulo para o seguinte, eu poderia dizer, ó, f de x igual a 0, se eu tiver uma sequência xn que está próxima de resolver meu problema, o meu critério é dizer, eu vou olhar para o f de xn e vou ver se ele está perto de 0. Então eu vou dar um epsilon maior que 0 e vou perguntar se o f de xn está a uma distância de 0 menor que epsilon. Eu boto o módulo, porque sem módulo isso podia ser menos 1000. Né? Tá? Então aqui a mesma coisa, seria, eu quero saber se para essa função aqui, se um certo x, f de x é 0. Então eu olharia para o módulo de 1 sobre x. E bastaria o x ser grande e o 1 sobre x estaria perto de 0. Então fica mais... fora coisas assim, né? Porque você pode ter uma sequência que fica oscilando e os valores estão próximos de uma solução. Por exemplo, se você quer um número cujo quadrado é 2, você pode ficar com números racionais que ora estão perto de raiz de 2, outra perto de menos raiz de 2. Tem lá uma sequência que também não vai convergir, porque ora ela está aqui, ora ela está ali, mas olhando para o f do xn, está perto de... Bom, se no seu problema isso fizer diferença, tá? Depende do problema. O que eu estou dizendo é que você pode ter uma situação que você tem uma sequência de pontos que, inclusive, ficam tomando valores, infinitos valores, e o valor da f nele está se aproximando do valor que você quer, sei lá, uma coisa assim. Então, nesse caso específico
Tá? O que eu estou chamando a atenção é isso, é que a gente constrói soluções aproximadas com sequências, mas é importante que essas sequências convirjam para alguma coisa. E, pela nossa experiência, essa alguma coisa, em problemas relevantes, pode não ser um número racional, pode ser um número irracional. Então, mesmo que você nunca vá segurar na mão um raiz de 2, né? Você pega o raiz de 2, na verdade, tem um monte de números correndo, você não consegue segurar ele assim, mas você sabe que ele existe e que o que você conseguiu segurar está perto dele. Essa é a ideia. Né? Então, você tem essa segurança de que o seu problema tem uma solução e que você está calculando uma solução aproximada. Bom, divaguei, geral, né? Mas que horas são? Alguém quer fazer uma pergunta assim, concreta? Não, peraí, professor, na verdade eu não entendi, foi por que aquela porcaria, aquela soma, a soma da PG dava aquilo. Oi. X ao quadrado seno de 1 sobre x? Tá bom. O que eu falei é assim, vamos dizer, vamos fazer a função f de R em R, que a cada x me associa x ao quadrado seno de 1 sobre x. Isso aqui não faz sentido para x igual a zero. Então, eu vou escrever para x diferente de zero. E zero para x igual a zero. Por que eu estou definindo assim? Porque quando eu chego perto de zero, o seno de 1 sobre x está oscilando entre menos 1 e 1, mas o x ao quadrado está tendendo a zero, então esse negócio aqui vai tender a zero. Então, supondo assim que eu acredito que a função 1 sobre x é uma função contínua, que a função seno de x é uma função contínua, então seno de 1 sobre x é contínuo, que o x ao quadrado é contínuo e que isso daqui é contínuo onde estiver definido, eu ainda teria que checar esse aqui. Mas aqui é claro, né, que o limite, quando x tende a zero, de x2 seno de 1 sobre x é igual a zero. Então, se eu pegar qualquer x diferente de zero e calcular o valor de f, quando esse x estiver se aproximando de zero, vai tender para f de zero. Né? Primeira coisa. Tá? Isso assim, sendo só algébrico. A segunda coisa é que, como é que eu traço o gráfico dessa função? Assim, ó, eu pego esse seno de 1 sobre x aqui, é seno de alguma coisa. Antes de mais nada, ele é seno de alguma coisa. Então, seno de alguma coisa está entre menos 1 e 1. Então, quando eu multiplico ele por x2, ele está entre x2 e menos x2. Aqui é x2 e aqui é y menos x2. E aí, né, quando ele for 1, bate aqui, quando for menos 1, bate aqui. Está entre os dois. Tá? 1 sobre x, ó, 1 sobre x, vamos olhar só o lado positivo. 1 sobre x para x grande está perto de zero. O primeiro cara relevante aqui é o 2 sobre π. Já é menos que 2/3. Porque acima de 2 sobre π, né, o inverso vai estar entre 0 e π sobre 2. O seno não se anula. Né? Está sempre positivo. Então, eu vou ter aqui, vamos dizer assim, o 2 sobre π. Aí, o seno de 1 sobre 2 sobre π é o seno de π sobre 2, que é 1. Eu estou aqui. Do 2 sobre π para cá, o seno
desse cara aqui, vai estar entre 0 e 1. Então vai estar, eu vou estar entre 0 e x2, quando eu multiplicar por x2. O que vai acontecer quando x tender a infinito, né? Isso é uma boa pergunta. O que acontece? O seno de 1 sobre x... não vou me preocupar com isso agora, mas seria mais ou menos... Vou só dar a dica, ó. x2 seno de 1 sobre x é igual a x seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Tá legal? E quando x tende a infinito, eu sei que sendo x sobre x, quando x tende a 0, tende a 0. Tende a 1. Isso aqui vai estar tendendo a 0, dividido pelo mesmo, então isso aqui tende a 1, multiplicado por x, isso vai para infinito. Então esse negócio aqui vai para infinito como x. Mas eu estou interessado aqui perto. Tá? Então, aqui, primeiro foi esse cara. Agora, o próximo, depois do π sobre 2, seria o π. Então, aqui, eu tenho aqui o 1 sobre π. Está aqui o 1 sobre π. No 1 sobre π, o seno de 1 sobre x é o seno de π, que é 0. Então, esse negócio vem para cá. Agora, o próximo, né, seria o 3π sobre 2, tá certo? Aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. 3π sobre 2 tem o 2 sobre 3π aqui. Em algum lugar aqui está o 2 sobre 3π. No 2 sobre 3π, o seno de 1 sobre ele é o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Então, esse negócio vem aqui e bate em menos 1. Depois, eu posso vir aqui no 2π. E aí eu terei 1 sobre 2π, que é a metade do 1 sobre π, por aqui assim, e aqui a coisa voltou para 0. Depois eu venho aqui no 5π sobre 2, que é o 2π mais π sobre 2, que está, o inverso dele está mais para cá, que é o 2 sobre 5π está mais para cá. Aí a função, o seno vai dar 1 multiplicado por x2, vai voltar para x2. Então eu vou ficar, ó, e cada vez que eu ando, cada vez que eu aumento o ângulo aqui, o inverso dele diminui. Então, eu vou ter uma sequência de números aqui indo para 0, alternando os senos 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Então, vai ficar fazendo isso. Ó. E do lado de cá, a mesma coisa. Então, essa função se anula infinitas vezes aqui. Tá? Tem infinitos pontos em que a derivada se anula, que são os máximos locais. Né? Ele não é o máximo da função toda, mas naquele intervalinho ele é Deixa eu fazer uma piada terrível. Cada um de vocês, até o ano passado, era o máximo local. Agora mas não importa, tá? Vamos ver, é mais ou menos isso, tá certo? Vamos ver, o cara ali na vizinhança dele, ele é o maior. Não importa se ele, pode ser que ele seja o máximo global, não tem nenhum juízo de valor, mas foi uma piada que eu não pude. Eu sou aquele cara que perde o amigo, mas não perde a piada. Então, aqui assim, tá?
Então tem vários máximos, infinitos máximos locais aqui. Aqui eles até parecem ordenados, né? Porque eles vão caindo, né? E é isso. Agora, repara também o que acontece com a derivada. A derivada aqui, ó, aqui a função decresce, aqui ela cresce, aqui ela decresce, aqui ela cresce, decresce, cresce. Então, a derivada vai ficando positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Né? E ainda por cima, o que eu falei é que a gente pode calcular a derivada nesse ponto. Né? Quer dizer, se você fizer f' de zero, vai ser o limite. Eu vou fazer o próprio x tender a zero, né, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Né, que vai ser o limite, quando x tende a zero, de x2 seno de 1 sobre x menos zero sobre x. Que vai ser o limite, quando x tende a zero, de x seno de 1 sobre x. Eu corto esse 2 com esse daqui e fica isso. E aí o seno está entre menos 1 e 1, o x está tendendo a zero, então isso aqui é menor em módulo do que o módulo, menor ou igual que o módulo de x, que tende a zero. Então esse limite daqui é zero. Então esse negócio tem derivada zero em zero. Quer dizer, é como se, vamos dizer, é um negócio assim, né? É como se fosse um massa-mola, né, que tivesse um amortecimento, tá? Então a mola está assim oscilando em torno da posição de equilíbrio. Então ela né, tá aqui, aí ela vai até aqui, volta até aqui, vai um pouco mais, volta um pouco e fica ali oscilando de uma maneira assim, e com a velocidade, no caso do massa-mola, a velocidade vai, se tiver amortecido normalmente, a velocidade vai tendendo a zero. Aqui, a gente não tem ainda, vamos dizer, a gente não aprendeu a calcular a derivada, então a gente não sabe exatamente se a derivada aqui vai para zero ou não. Ela não vai para zero. Tá? Aqui assim. Mas porque a derivada disso, fora de zero, dá 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Tá? Então essa parte aqui está indo para zero, mas essa não. Está oscilando. Né? Hã? Essa daqui? Porque eu estou olhando lá no infinito. Posso apagar essas contas aqui? Não. Você tem assim, ó, x2 seno de 1 sobre x. Aí eu estou querendo saber quanto é que é o limite disso quando x tende para infinito. Aí eu tenho um seno de 1 sobre x. E eu sei o seguinte, que o limite, quando, sei lá, h tende a zero, de seno h sobre h é igual a 1. Esse é meu único truque. Tá? Faz conta que eu sou um lutador de jiu-jitsu. Aí eu vou lutar com um cara que joga capoeira ou luta karatê, não importa o que seja, eu vou tentar agarrar ele e jogar no chão para eu imobilizar ele lá no chão. Tá? É mais ou menos isso. Então aqui, quer dizer, eu vou procurar fazer aparecer uma coisa assim, porque esse 1 sobre x está tendendo a zero. Então eu quero fazer aparecer 1 sobre x no denominador. Né? E eu sei que x é igual a 1 sobre 1 sobre x. Então eu vou separar um x aqui e vou dizer, bom, eu tenho aqui 1 sobre x. Pode ser que eu me empolgue e bote 1 sobre x2 aqui, que vai me atrapalhar. Mas, tá, eu estou...
Tá? Eu poderia botar 1 sobre x2, mas eu vou deixar um x aqui. Porque aí eu estou com esse cara daqui, que é esse aqui. Né? É o limite aqui, quando x tende para infinito. E agora eu sei, bom, esse está indo para infinito, esse está indo para zero, e esse está indo para zero. Então, esse limite daqui é 1. Vezes o outro que está indo para infinito, isso vai para infinito. Tá? Então, eu sei que esse negócio vai sair daqui meio como se fosse, quando o x for grande, vai ficar como se fosse uma reta, assim, né? Tá legal? Repara que por que eu estou fazendo essa aula hoje, discutindo a derivada, o limite e tal, sem calcular? Porque na hora que a gente começa a calcular, você começa a ficar envolvido com esses detalhes técnicos, né? E pode achar que eles são a coisa mais importante e esquecer de aprender derivada. Entendeu? Quer dizer, a gente pode facilmente aprender a calcular derivadas e esquecer o que significa derivada. Quando eu estudei, a gente aprendia tabuada. Aprendia tabuada e aprendia a fazer conta com tabuada, e era importante, não tinha máquina de calcular. Imagina, eu estou lá na escola, de repente eu vou sair da escola, vou ser trocador de ônibus, ou caixa de supermercado, caixa de armazém, na época tinha armazém. Você tem que saber fazer a conta para dar o... Mesmo que você não saiba o que significa a conta, é mais importante você saber fazer a conta. Hoje, numa escola, uma boa escola, alguma hora você vai aprender tabuada, você aprende o que é somar, o que é multiplicar. Você aprende... Aliás, aconteceu comigo isso. Por um episódio assim, eu pulei uma etapa lá no início do ensino fundamental, e aí eu não sabia fazer conta, sei lá, pegar, fazer 121 com 798, sei lá, e aí fazer 8 mais 1, 9, e aí depois 9 mais 2 dá 1, 1 vai 1, não sei o que, eu não sabia isso. Então, vinha esses problemas, e eu ficava fazendo de cabeça, porque eu não sabia fazer de outra maneira. Então, de certa maneira, isso me ajudou a aprender melhor, que é como você aprende hoje, né? Aprender a fazer conta, decompondo o número em pedaços e somando e construindo alguma estratégia, e com isso você está entendendo melhor o que é somar, o que é multiplicar, embora você some mais devagar, qualquer um saiba o algoritmo. Só que hoje, se você entender o que é a conta e tiver uma máquina de calcular, você está mais bem equipado que alguém que sabe o algoritmo, mas não entende o que está fazendo. Então, vai ter uma hora que a gente vai parar, vai aprender a calcular derivada. Mas é preciso que a gente saiba o que é a derivada. É uma coisa integral. Esse exemplo aqui é um exemplo escabroso, tem esse limite aqui tem uma curva, tem um macete e tal, mas é importante você saber, bom, o limite do infinito é importante para saber. Esse cara sai daqui e aí. Minimamente você pode dizer, bom, sei lá, mas eu sei que para x, né, x acima de 2 sobre π, o 1 sobre x já é pequeno o suficiente, ele está acima de zero e ele não chegou a π sobre 2, então ele é um número positivo. Então x vezes e, x2 vezes e é uma coisa positiva. Então essa função daqui, ela vai ficar positiva. Será que ela vai fazer assim? Será que ela vai fazer assim e tal? Agora essa é a pergunta. Por isso eu quero saber esse limite. Tipicamente,
cientificamente, o que significa isso aqui é que quando H é muito pequeno, o seno H e o H são meio distinguíveis. Vamos dizer, isso é uma coisa que você aprende meio em física. Às vezes você estuda o termo, tem uma hora que aparece lá o seno θ, pequenas oscilações, seno θ e θ é a mesma coisa. Vou pensar assim. Então também, vamos ver isso aqui, te dá já meio para H pequeno, seno H e H são a mesma coisa. Então para X grande, seno de 1 sobre X, 1 sobre X é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, o que significaria que você pode fazer uma estratégia mais simples, dizer, olha, eu faço x2 seno de 1 sobre x, aí eu multiplico, eu divido por 1 sobre x e multiplico por 1 sobre x. Por quê? Porque esse daqui vai para 1. E aí já tenho aqui. Porque aqui eu fiz com uma coisa meio misteriosa. Tangente também, né? Tangente x sobre x é igual a seno x sobre x vezes 1 sobre cosseno x. Então, esse aqui é uma então, vamos ver, vai ter uma hora da gente fazer umas continhas assim para calcular a derivada do seno, do cosseno, do tangente, e tal. Mas esse limite do seno permite a gente calcular a derivada do seno. Né? Professor, oi? Seno de 1 sobre x? Não, ele vai para zero se o x está indo para o infinito. Entendeu? Quando o x estava indo para zero, não, ele ficava oscilando. Por exemplo, aqui, ó, quando você faz, se eu quero fazer, se eu faço f de x igual a seno x, aí eu quero calcular a derivada de f de x. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Quer dizer, eu estou lá no seno x, então eu tenho aqui o x mais h, aqui é a variação da f, aqui é o h. Eu estou fazendo esse quociente aqui, esse por esse, fazendo h tender a zero. Aí eu boto uma conta. Não, isso aqui então é o limite quando h tende a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Aí eu... Será que eu aprendi que seno de x mais h é uma forma? Tem uma forma assim, seno de a mais b, seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Uma forma que eu decorei lá, eu tenho um videozinho sobre isso. Pode ser, mas digamos que eu sei essa forma. Se eu sei essa forma, eu jogo isso aqui. Então isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. Aí eu vou ter seno x cosseno h mais seno h cosseno x menos seno x sobre h. Aí de novo, tem um seno x aqui, um seno x aqui. Aí, vou botar o limite quando h tende a zero, vou pegar seno x cosseno h menos 1, cosseno h menos 1 sobre h,
mais, porque esse aqui, ó, esse aqui eu estou falando mesmo, aqui eu tenho seno H sobre H. E aqui eu tenho seno H sobre H cosseno X. Aqui já ganhou alguma coisa, esse aqui ganha 1. E esse daqui? Porque quem está variando aqui é o H, o X. Sendo X é constante. Então aqui, macete, eu sei transformar em cosseno, se eu tiver cosseno quadrado e 1. Então eu multiplico em cima e embaixo, cosseno H menos 1 sobre H, cosseno H menos 1 sobre H vezes cosseno H mais 1 sobre cosseno H mais 1. E aí esse daqui vira cosseno quadrado H menos 1 sobre H, dividido por cosseno H mais 1. Aí esse daqui é menos seno quadrado de H. E aí um dos senos dividido por H tende a 1. Esse aqui, ó, é razoável pensar que cosseno e seno são funções contínuas. Então, quando H tende a 0, o cosseno de H tende a 1. Então, esse tende a 1, mas esse aqui tende a 2. Vou botar aqui, isso aqui é menos seno quadrado H sobre H cosseno H mais 1. Vou botar o seno H assim, seno H. Aí esse aqui, ó, tende a 1. Esse aqui tende a 2. Sobrou esse aqui, tende a 0. Tem 1 dividido por 2, esse tende a 0. Então esse limite aqui é cosseno X. É derivado do seno ao cosseno. Pirueta. Oi. Eu fabriquei ele, eu multipliquei e dividi. Sabe, tem os truques, tipo, soma e subtrai, multiplica e divide. Coisa depois. Eu multipliquei aqui, é porque aqui você não H menos 1, eu não sei, não tenho nada que. Mas eu sei que se fosse cosseno quadrado H menos 1, ia me dar um seno quadrado. E eu sei que A menos B vezes A mais B é igual a 2 menos B2. Então, para eu fabricar aqui o cosseno quadrado menos 1, eu teria que multiplicar o cosseno H mais 1 aqui. Se eu multiplicar, tem que dividir. Vai funcionar por quê? Porque o que eu não quero, tudo que eu não quero nesse negócio é ter zero no denominador. Então, eu estou multiplicando por A e não vai me dar um zero no denominador. Assim embaixo. Então, eu estou tranquilo. Por outro lado, isso vai me produzir um seno quadrado que eu posso fazer. É claro que aqui, certamente, você faz a tentativa e erro. Pelo menos eu. Oi. Sim, mas dá zero toda isso. Não, mas um menos cosseno H sobre H dá zero. Mas foi Deus pastor. Não, pois é, eu estou dizendo, é que eu não decorei. Eu não sabia ser igual. Eu sabia o seguinte, eu passei a gente fez caiu no teste, a gente discutiu o seno H sobre H tende a 1. Que é uma coisa assim, né? Você olha aqui, você bota um H aqui, vamos botar assim, aí você tem um H aqui você tem o seno H, e aqui você tem a tangente H. E aí, por conta desse negócio de ser convexo,
garante que esse comprimento, bom, isso aqui é a reta, esse comprimento é menor do que esse, e esse daqui é menor do que esse. Então aí você fica com seno H menor que H, menor que tangente H, que é igual a seno H sobre cosseno H. Agora fica mole, se você dividir por seno H, e aí tudo bem, esse é 1, esse aqui é o inverso que você quer, esse aqui é 1, e aí você, bom, mas vamos dizer, estamos tirando de alguma coisa que a gente enxerga. Aí a gente tem esse. Com esse, eu tenho esse via esse macete aqui. Então eu tenho uma história para contar para mim mesmo, para dizer, não, agora eu acredito. Mas, claro que eu poderia, eu já moro em Santa Teresa do Mundo, fico lá no Alto Morro, Deus me dá a tábua. 40, com 10 limites fundamentais, eu trago aqui e digo, ó, é isso. Não é essa a ideia. Aqui, peraí, vamos voltar aqui. Então, o meu problema todo é esse aqui. Tá vendo todo? Então, eu vou pegar cosseno H menos 1 dividido por H. Aí eu quis fabricar isso aqui. Então, eu multipliquei, peguei isso aqui e disse, não, eu vou multiplicar aqui por cosseno H mais 1, para manter quadrado, cosseno H mais 1. Estou com H perto de 0, então cosseno H está próximo de 1, né? Está perto de 2. Então, agora, eu multiplico aqui, então aqui eu fico embaixo com H vezes cosseno H mais 1. E esse negócio, tá, cosseno H vezes cosseno H, cosseno H, mais cosseno H, menos cosseno H, menos 1. Agora, isso daqui eu sei que 1 menos cosseno H quadrado é seno quadrado H. Porque eu fiz menos. Hã? Estamos querendo Pitágoras. Tá? Por via das dúvidas. Lembrando que o seno de θ é a. Vamos ver. O ângulo θ é a razão entre esse comprimento e o raio. Se eu botar o raio igual a 1, então eu vou dar esse comprimento. O seno, né, esse aqui é o θ. O seno θ é a razão entre esse comprimento e o raio. Eu estou supondo 1, então fica só esse comprimento. Esse aqui é o seno θ. E o cosseno θ é a razão entre esse comprimento e o raio. As cabeças opostas sobre o hipotenusa e a cabeça triangular sendo hipotenusa. Esse aqui é o cosseno θ. Então aqui, Pitágoras, cosseno quadrado da seno quadrado é igual a 1. Então 1 menos cosseno quadrado H é seno quadrado H. Então está trocado, está menos seno quadrado H sobre H vezes 40. E aí eu digo, eu tenho seno H, então eu vou pegar aqui menos seno H sobre cosseno H mais 1, vou deixar aqui, e vou botar aqui seno H sobre H. Porque esse aqui tem que é 1. E aí esse tem que é 1, isso aqui, bom, cosseno H mais 1. Um H pequenininho está perto de 2, e o seno H está tendendo a 0. O seno H é menor, ou seja, o seno θ é menor que o θ. Porque se eu pegar aqui um ângulo θ, pegar esse ponto, botar outro aqui, igual tem 2 vezes esse comprimento, sabia? E que é menor do que esse comprimento aqui. 2 vezes o arco, dá esse arco todo aqui. O arco é um arco a corda, nenhuma dúvida.
A metade do arco é maior que a metade da corda. Dividida pelo raio, eu divido também. Então, o ângulo θ é maior que o seno θ. Vendo aqui no primeiro quadrante. Então, vamos ver. Se o H tende a zero, o seno H é menorzinho, então tende a zero. Isso aqui tende a zero, isso aqui tende a 2. Então, isso aqui tende a zero, isso tende a 1. Então, isso aqui tende a zero. O H tende a zero. Legal? Podia fazer cosseno H sobre H menos sobre H? Podia, mas aí é bem infinito sobre infinito. O cosseno H está tendendo a 1. Dividido por H, o H está tendendo a 0. Aí eu estou com 2 infinitos. Aí infinito menos infinito pode ser qualquer coisa. Tá legal? Então, vamos dizer, essas são as dificuldades técnicas que vocês esperam. É importante a gente. Isso aqui é meio como se fosse tabuado. Não é tabuado. É o seguinte: a tabuada é o seguinte, depois eu saber que você vai H menos 1 sobre H tende a 0. É a mesma coisa eu saber que 7 vezes 8 é 56. Você não tem que errar isso. Mas, para saber que 7 vezes 8 é 56, o que você fez? Você fez 7 mais 7, 14. Aí 14 mais 14 ainda dá para somar 28. Aí já são 4 vezes 7, 28. Aí para dar 8 vezes 7, você tem que somar o 28 com 28, você soma 20 mais 20, são 40. 8 mais 2, 16, 40, 16, 56. Mas aí 7 vezes 8 são 56. Já fiz, já. Tá guardado. Mas. Tá bom, tá totalmente isso. Mas. Treinou, ganhou musculatura, tá? Ficar fazendo algumas coisas. Não estou dizendo que não é importante, porque a gente está aprendendo a fazer manipulações algébricas e tal, mas a entender como as coisas são feitas. Cada vez mais, olha, é importante você entender o que está acontecendo. Legal. Porque, não me entendeu, não. Não tem tanto tempo assim, resultados importantes de matemática, de física, resultado, às vezes, para fazer dezenas de páginas de contas que, eventualmente, hoje, com a computação algébrica, já faz. Contas que eu digo, isso é outra coisa. Contas, agora, para frente, contas é isso aqui. Ou derivadas, integrais, você vai nas contas e se calcula nas integrais. Não é mais números inteiros. Então, você está fazendo umas contas e tal. Tá legal? Hã?